Como a presença de Deus é maravilhosa, né, amados? Nós somos atraídos para muitos lugares, mas não há lugar melhor do que este. A nossa alma, o mundo, os nossos desejos tentam se convencer que as festas são mais legais que os shoppings, que as sessões de cinemas, que os shows, mas nada melhor do que um momento como este. O tema da mensagem de hoje é o Rei protagonista e o Salvador coadjuvante. Para ficar um pouco mais didático, eu vou trazer um simples significado da palavra protagonista. Personagem mais importante em torno do qual se constrói a trama, a história. E também o significado de coadjuvante, ator ou atriz que desempenha papel secundário. É aquele que participa, ajudando determinada pessoa na sua função. Antes de a gente ler o texto, quero fazer uma pergunta para a gente refletir um pouco nessa noite. Jesus, além do Salvador, Ele é o Rei da nossa vida? Ou Ele é apenas um coadjuvante que nos ajuda nas nossas funções? Ele é mais do que o Salvador na nossa vida? Ele tem a primazia de tudo? Ele tem o trono do nosso coração? Ou Ele é um coadjuvante de luxo, nos ajudando em tudo, mas a nossa vontade continua vindo em primeiro lugar? Uma pergunta que, ao receber essa mensagem, eu me fiz pelo menos 3 vezes ao dia. Vamos lá, Mateus capítulo 2. Antes de nós lermos, fala assim: Herodes sou eu. Para a gente entender o que a gente vai falar aqui, amém? Vai ter muita tipologia, vai ter muita metáfora e figuras de linguagem, mas a gente vai entender essa revelação, amém? Mateus 2, versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes, e com ele toda Jerusalém. Vou parar um pouco aqui. Que Deus dê misericórdia para a gente, amém? Vamos continuar aqui no 4. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde Cristo deveria nascer. Agora vai. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde Cristo deveria nascer. E em Belém da Judéia responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum menor do que as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel. Com isto, Herodes, tendo chamados
Secretamente os magos inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Enviando a Belém, disse-lhes: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisa-me, para também ir adorá-lo. Agora vamos para o verso do mesmo capítulo, verso 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um grande clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel, chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Pai, o Senhor é maravilhoso, Deus. Que o nosso coração esteja pronto para receber a sua verdade, a sua palavra, e nada mais do que isso. Toque-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse processo que aconteceu na época de Jesus, os magos tiveram uma revelação divina, que Jesus estava para nascer. O rei, eles pensaram que o rei deveria sabia com precisão onde o menino estava para nascer, e o rei não sabia. Em seguida, o rei revela que não sabia, porque ele fala: descobrem e falem para mim. Mas nisso ele já se alarmou. Como assim o rei dos judeus? Eu sou o rei aqui. Muitas vezes o nosso eu se comporta da mesma forma. Nós recebemos Jesus, e Jesus deve ter a primazia de tudo. E logo o nosso eu se revolta contra o próprio Deus, o qual começar a habitar em nós. Mas ainda é menino. Mas se crescer, ele reinará. Então, o nosso rei, chamado eu, ele até quer ter Jesus, mas como um menino. Como coadjuvante das nossas vidas. Porque ele quer continuar fazer as suas próprias vontades, fazendo os seus próprios desejos. E Jesus, muitas vezes, fica como um coadjuvante. A minha vontade reinará. E quando der ruim, aí eu clamo a Jesus. Eu estou pensando em fazer algo, mas para dar certo, Jesus, vem aqui. Pastor Paulinho, ora por mim. Eu preciso resolver esse negócio aqui. Eles, como são educados, eles não vão perguntar: foi Deus que te falou isso? Eles vão orar. No final, eles vão falar que faça a vontade de Deus. Hoje vai ser bem rápido aqui, gente. Vontade de dar uma decolada. Amém? E Herodes, ele se alarmou: não, eu sou o rei aqui, quem é esse cara aí? Nem nasceu, tá para nascer e ele vai ser o rei, que história é essa aí? E depois lá na frente, a gente não vai ler tudo, e o próprio Deus, através dos anjos, fala para José: ele quer matar o menino, então foge para o Egito, e fala para os magos, né, para eles não retornarem ao mesmo lugar. Vou ler o 12 aqui. Sendo por divina advertência, preveniu em sonho para que não voltarem à presença de Herodes, regressaram para o outro caminho à sua terra. Então os magos foram até Herodes para saber onde Jesus estava. Esse rei não sabia de Jesus, ele não tinha conhecimento do Rei dos Reis. E aí os magos encontram Jesus, fazem a oferta, ouro, incenso e mirra, e na volta eles recebem a advertência: não volte para o mesmo caminho.
depois de conhecermos Jesus, nós estamos voltando para o mesmo caminho? Porque é impossível alguém que conhecer Jesus voltar para o mesmo caminho. É impossível uma pessoa que conheceu o verdadeiro rei voltar para o reinado, meu Deus do céu, isso aqui era mais um império. É impossível uma pessoa que conheceu o verdadeiro rei voltar para o império das trevas. Se eu estou voltando, se nós estamos voltando, temos que se perguntar se realmente encontramos Jesus, o Filho de Deus. Talvez encontramos a religião, talvez encontramos os discursos dos homens, as boas pregações, os bons louvores, mas não o Rei dos Reis. Porque quem se encontra com Jesus não volta para o mesmo caminho. Mas, continuando na história, Herodes percebeu que os magos não voltaram e mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Toda vez que eu e você exercemos a nossa vontade e não a palavra de Deus, nós matamos a Cristo em nossa vida. Porque se nós temos uma palavra para tudo e eu sigo a minha vontade, estou matando o próprio Cristo, porque Cristo é a palavra. Então, imagine a sua vida em várias áreas para ficar mais pedagógico. Você vai ter uma palavra de Deus, ou pelo menos deveria buscá-la, mas você segue a sua vontade. Naquela área você matou a Cristo. E depois, em outra área, você continua seguindo a sua vontade. Porque nós queremos Jesus, mas queremos Ele como rei? Ou um coadjuvante de luxo? Glória a Deus. Vamos falar um pouco sobre os tipos de reinado. Para ficar didático aqui, eu separei em 4. 4 tipos de reinos. Reinados do nosso eu. Os 3 primeiros são os do nosso eu. Simplificando aqui. O primeiro reinado. Eu faço o que me dá na telha. Eu não oro, eu não pergunto para Deus, eu não pergunto para ninguém. Eu fiz isso, eu mando na minha vida e pronto, acabou, não me arrependo de nada. Parabéns, você que está reinando, não Cristo. Esse é o primeiro reinado. E esse reinado lembra muito o juiz iníquo, que não temia ninguém e fazia o que ele queria. Será que a gente faz isso em algumas áreas? Agora eu já fiz. Agora já era. Eu que mando em mim. Ninguém manda em mim, nem meus pais. É um negócio doido, né? Porque João fala, né? Que se nós dissermos que amamos a Deus, mas não amarmos nossos irmãos, somos mentirosos. Porque como vamos amar nossos irmãos, vamos amar a Deus que a gente não vê e não amar aquele que vê. E aí isso se aplica aos nossos pais. Eu obedeço a Deus. Filho, lava a louça. Não quero. Como eu vou obedecer a Deus que eu não vejo, não obedeço meu pai e minha mãe que eu vejo? Como isso? Porque o meu eu está reinando. Mas eu tenho Jesus. Nós temos. Talvez como um coadjuvante. E não como rei. Segundo reinado. Eu faço, depois eu peço ajuda a Deus. Eu faço a coisa, eu não orei. Eu falo, não sei se vai dar certo, deixa eu lá falar com a Paulinha Camila. Ora aí. Eles vão ser educados, eles não vão perguntar se foi Deus que mandou você fazer isso. Mas no final eles vão orar, que seja feita a vontade de Deus. Aí já lascou tudo, né? Então é isso, eu faço, depois eu peço a ajuda de Deus. É aquela pessoa que escolhe uma mulher, escolhe um marido e fala, Deus abençoe. Deus fala, mas meu filho, eu não mandei você fazer isso. Por que você escolheu esse trem? Não, mas Deus agora tem que abençoar. Então esse é o segundo tipo de reinado.
Isso me lembra muito Davi jejuando pelo filho de Betseba. Eu não vou abrir lá, porque ficar mais dinâmico aqui. Ele tinha pecado com Betseba e aconteceu toda aquela história que todo mundo sabe. Se eu não souber, está lá em 1ª e 2ª Samuel, toda a história de Davi. E aí, no final das contas, ele tem um filho com ela e ele começa a jejuar violentamente para Deus salvar o menino de uma doença que ele pegou. Eu faço, depois eu peço ajuda a Deus. Segundo tipo de reinado do nosso eu. O terceiro tipo de reinado, talvez esse é o mais perigoso. Vamos lá. Peço a Deus permissão para fazer o que eu quero. Esse é... Olha, eu confesso que muitas vezes eu estava nesse aqui, hein? Eu vou te contar. Não, mas eu orei primeiro. Não, eu orei. Mas eu orei para fazer o que eu quero. Esse é o terceiro tipo de reinado do nosso eu. Até colocamos nossas petições perante a Deus, mas é para nos livrar do fracasso do que para descobrir e cumprir a vontade dele. Você vai até a Deus, mas para fazer o que você quer e não para descobrir a vontade dele. Então a fé hoje pregada é muito para receber o que eu quero e não receber o que Deus tem para mim. Nós chamamos isso de fé ativa. Eu quero, eu posso, eu peço e consigo. Isso é carnal, animal e demoníaco. Eu vou a Deus, descubro a vontade dele e recebo aquilo que ele me falou. Não foi isso lá? Vamos voltar aqui. Isaac, Ismael. Abraão pensou, eu posso, eu quero, eu faço, eu tenho Ismael. Só que ele já tinha Isaac. Porque antes de ele saber, Deus falou, os seus filhos serão como a areia do mar. Olha só a relação. Então usamos esse apelido de fé ativa, que na verdade nada mais é do que algo desse terceiro reinado. Eu peço permissão para Deus para fazer ou ter o que eu quero. Eu posso, eu consigo, e Deus está aqui. Aí ele vai fazer. Não, porque a fé, não sei o que, ele vai fazer. Glória a Deus quem conquistou coisas por isso. Eu tenho falado para ele, eu não quero conquistar nada, eu quero receber o que Deus tem para mim. Amados, não queira conquistar nada, queira receber aquilo que ele já conquistou para você. Porque se você conquistar, talvez não vai ser Isaac, talvez é Ismael, e você vai ter que mandar embora. E esse terceiro tipo é o tipo que nós mais caímos, onde nós usamos Deus como coadjuvante que nos ajuda em nossa função, nos ajuda em nossos desejos e nossas petições. E em nenhum momento eu pergunto, Deus, realmente é isso que você quer? E vamos entrar na oração que o Caio falou aqui, a oração ousada. Seja ousado e fala, Deus, tudo na minha vida que não é da sua vontade pode tirar. Isso é uma oração ousada, não uma oração ousada para receber o que eu quero, mas para receber o que Deus quer para mim. Aleluia! Não uma oração ousada para receber os meus próprios desejos, mas receber e descobrir a vontade do Pai. Aleluia! Deus me livra do fracasso. E Deus fala, eu nem queria isso para você. Nem o fracasso e nem isso que você está me pedindo. Nem isso que você se meteu. Mas eu tenho Jesus. Mas ele é rei. E aí o quarto tipo de reinado. Esse é maravilhoso. Só faço o que Deus mandou. E como não pensar no exemplo mais claro? E fez isso porque estava escrito. E fez aquilo porque estava escrito. E fez aquilo porque estava... Oh, glória. Mas esse cara parece que decorou tudo, hein? Tudo que ele fazia estava escrito. Amém, glória a Deus. Esse é o tipo de reinado que o próprio rei se submeteu.
Mas nós se consideramos a nossa vida mais preciosa do que a do próprio Jesus, que a gente não faz isso que o próprio rei fez. Queremos o Salvador para me livrar do fracasso, das dores do mundo, mas não um rei para reinar em nossas vidas. E cada vez que eu tenho uma palavra, mas sigo a minha vontade, aquela palavra morre. É uma parte de Cristo morrendo em nossas vidas. Mas se você deixar ele crescer, ele vai crescer. E você vai semeando no Espírito, ele vai crescendo, ele vai reinando, ele vai reinando, ele vai reinando, ele vai reinando. E daqui a pouco sua vida vai estar assim. E Maiara só fez isso porque estava escrito. Giovana só fez isso porque estava escrito. Raul só fez isso porque estava escrito. Glória a Deus. Aleluia. Muitos dizem, né? E isso é papo de anos. Não, meu filho vai para a faculdade, ele pode se perder, tem muito mundo lá e tal. E aí eu lembro da passagem em Tiago que fala: acolhei-vos com mansidão, a palavra em vós implantada, que é poderosa para salvar a vossa alma. Então percebemos que não é o excesso do mundo a nossa perdição, mas sim a falta da palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Aleluia. Tá difícil, cara. Mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá, a gente vai viver isso. Em nome de Jesus. A gente vai chegar lá, porque Cristo vai ser inteiro em nossas vidas. Vai ser íntegro, pleno no nosso interior. Amém? O que a gente precisa, mais do que um louvor bom, mais do que uma palavra boa, é um coração submisso a Deus. É um coração disposto a se entregar a Deus. Ou senão você vai sair daqui, mais um culto, e só vai ser mais um culto, que daqui a um mês você esqueceu. Coração e falar: Deus, reina aqui em mim. Reina, pode reinar. Alguns conhecem a Jesus, conhecem a palavra, mas não conseguem largar. Como foi o filho do próprio Herodes aqui. Lá na frente, ele acaba matando João Batista. Ele gostava de escutar João Batista, mas ele não poderia largar a vida que tinha. A última noite com Herodias, não pode ser a última noite com ela, que era a mulher do irmão dele. A última dança dessa sobrinha aqui, não pode ser a última dança. Não. Eu vou ter que matar esse profeta. Não pode ser a última noite jogando videogame, em vez de ficar orando. Não pode ser o último rolê com os amigos. Não. Esse reinado de Jesus está muito pesado. Não pode ser. A última paquera? Não pode ser. Eu gostei desse Jesus, mas desse jeito não dá para mim. E aí é que Raquel começa a chorar pelos seus filhos, que já não mais existem. Um peso de uma escolha. Detalhe, não é que choram porque eles morreram, não, é porque não mais existem. Se tivesse morto, dava para orar e ressuscitar, mas não mais existe. Aquela oportunidade de jovem rico nunca mais existiu, segundo a Bíblia. E a igreja tem chorado. Por quê? Porque abrimos mão daquilo que nós nascemos para ser. E a igreja chora. Porque não mais existem. Aquela oportunidade passou. E talvez estamos mais preocupados em termos uma carreira, em termos uma boa profissão e um ótimo salário, e nada com propósito. Corremos o risco de ter uma vida comum, mas não comum no sentido bom, uma vida sem fogo, sem paixão, onde nada nos faz
levantarmos a mão. Onde nenhuma unção como essa faz eu me ajoelhar e falar: Deus, eu não estou sentindo nada, mas se o Senhor está aqui, toca meu coração. Mas seremos formados com faculdades, ganhando bem, casados bem, mas Raquel chorando pelos seus filhos. Por quê? Porque passou. Temos missionários hoje para enviar para a Ucrânia, que é o assunto do momento? Não. E aí vai aproveitadores e fazem o que estão fazendo lá. Raquel de novo chorando, a igreja chorando. Deus, dá resposta, envia missionários. Olha a África também, olha a Ucrânia, olha o Nordeste. Porque ela chora, porque não mais existem. Por que não mais existem? Porque eu decidi fazer a minha vontade e não deixei Cristo reinar. Eu fiz dele um coadjuvante, onde ele vai me dar uma faculdade, vai me dar um bom salário, vai me dar uma esposa, mas eu vou continuar, cara. Eu vou continuar no lugar, sem derramar uma lágrima, sem ter cumprido o propósito, sem não ter largado nada. Sem não ter largado nada. Jesus falou para o jovem rico: segue-me. Para quem que ele falou isso? Não foi para todo mundo que ele fez esse convite. Não foi. Tem gente que ele falou: eu vou seguir você. Ele falou: não, volta para casa, cuida dos seus filhos. Mas para o jovem rico não. Ele falou: me segue. Quem que ia ser esse cara? Será que ele ia ficar no lugar de Judas? Eu não sei. Será que ele ia ser parceiro de Paulo? Eu não sei. Mas Jesus falou: segue-me. Deixa eu reinar na sua vida. Eu já entendi que eu estou na sua vida, porque você cumpre os mandamentos, mas eu não estou reinando. O seu coração ainda está tomado. E Ramá chora pelos seus filhos. Nós não temos ninguém para enviar. Não temos. Ah, então a igreja está vazia. Não está vazia, cara, aqui. Como eu vou explicar isso? Eu quero falar algo que Deus falou nessa palavra comigo. Já estou encerrando. E eu temi e tremi em falar isso. Eu sei que existem pais que estão ouvindo ou estão aqui. E é para os pais essa palavra. Há pais que receberam promessas antes do seu filho nascer. Que seriam isso, aquilo e o que mais Deus revelou. Mas ao crescer, o pai está planejando tudo para o filho, mas não tem nada a ver com aquilo que Deus falou com ele antes da criança nascer. Eu não sei porque que Deus me falou isso, eu não sei para quem que foi, mas recebe em nome de Jesus. Se o pai está assistindo agora, eu não sei, depois mostre essa parte. Quem recebeu vai se identificar. Filho, eu te falei o que o seu filho seria. Por que você está seguindo um caminho contrário? Por que você está seguindo um caminho natural? Aleluia. Ah, tá bom, Douglas, você falou aí e tal. Não entendi nada que você falou, entendi tudo. O que eu faço agora? Aleluia. Camila, sobe no teclado, por favor. O que eu faço? Aleluia. Como que eu faço para Jesus reinar na minha vida? Você não precisa fazer quase nada, só precisa de uma coisa nessa noite: um coração sincero. Um coração sincero. Se você tiver o coração sincero, esse papel de coadjuvante acaba hoje. Se você tiver um coração sincero, ele vai começar a reinar hoje na sua vida.
Feche seus olhos. Mas fecha de verdade, porque algumas coisas vão acontecer agora, nesse momento. O Espírito Santo está aí dentro de você, mas ele pode estar preso pelas correntes da sua própria vontade, pelas cadeias dos seus próprios desejos. Eu peço em nome de Jesus que você faça uma oração dessa linha, mas com as suas palavras. Espírito Santo, saia dessas grades que eu te prendi. Vai deixando, esquece tudo. Fala, Espírito Santo, eu te prendi por muito tempo dentro de mim. Talvez eu nunca te senti. Se você não sentiu o Espírito Santo até hoje, ele vai te tocar agora em nome de Jesus. Ele está te tocando agora em nome de Jesus. E você sabe quando é ele te tocando. Filho, deixa eu sair dessa cadeia. Deixa eu entrar nos quartos mais escuros do seu interior, que você nunca deixou até agora. Filho, eu quero reinar. Filho, eu quero reinar. Eu quero cuidar de você. Faça uma oração comigo, mas com as suas palavras. Continue com os olhos fechados. Faça com as suas palavras essa oração. Pai, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Seja o rei da minha vida por completo. Não só hoje, não daqui um mês, mas agora e para todo sempre. Se for necessário, amado, pede perdão para Deus. Deus, me perdoa por todos esses anos eu te deixar de lado, te deixar como um coadjuvante, não como um rei, Pai. Deus, me perdoa porque eu me contentei apenas em culto e apenas em sentir a sua presença, em vez de buscar o seu reino. Faça essa oração, amado. Como a gente falou, você não precisa de um louvor, você não precisa de mim aqui, você só precisa ter um coração que realmente queira algo de Deus, realmente queira o reinado de Deus na sua vida. Aleluia. Senhor, nosso Deus e Pai, como precisamos do Senhor, como precisamos do Senhor, Pai. A verdade é que a gente não sabe tomar decisões, Pai, e quando tomamos, Senhor, geralmente tomamos decisões erradas, Pai. Como um bom Pai que acolhe o filho, seja o Senhor nesta noite, Pai. Seja o Senhor nesta noite, Pai, entronizado nos nossos corações, entronizado nas nossas vidas, Pai. Que a partir de hoje seja o Senhor entronizado em nossas casas, Pai. Que seja o Senhor entronizado nas nossas famílias, Pai. Que seja o Senhor entronizado nas nossas decisões. Que seja o Senhor entronizado nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, não há vida sem o Senhor, não há vida distante do Senhor. Não há vida, não há vida, não há existência fora de Ti, Pai. Oh, Senhor, traga-nos para perto, Senhor, de Ti, Pai. Assim, Senhor, como cantamos, mais perto está o Senhor do que o ar que respiramos, mais perto está o Senhor do que a pele em meus ossos. Seja o Senhor nas nossas vidas, seja o Senhor a trabalhar, seja o Senhor a fazer, seja o Senhor a curar, seja o Senhor a tomar as decisões, seja o Senhor a conduzir-nos, seja o Senhor a conduzir-nos. Nem que isso demore 40 anos, mas seja o Senhor a conduzir as nossas vidas. Que não venhamos mais viver segundo os nossos olhos, segundo os nossos passos de decisões.
sem ti. Eu não quero viver sem ti. Eu não quero viver. Eu não quero viver. Guardando o Senhor de volta para os nossos lares, Senhor. Obrigado pelo encontro de hoje, Jesus. Mesmo nós em nossas carnalidades, Pai. O Senhor nos encontra. Socorre os seus, Pai. Socorre, Senhor, os teus jovens, Senhor, que tem levado uma vida miserável achando que tá bom, Pai. Que tem comido das migalhas achando que tá bom, Pai. Salva, socorre os teus jovens. Vá, Senhor, vá, Senhor. Assim como fizeste conosco, vindo ao submundo nos encontrar, largando tua glória celeste, vindo nos encontrar, Pai. Socorre os teus jovens, comendo migalhas, Senhor, migalhas, Senhor, achando que tá bom, Pai. Obrigado, Senhor Deus, por hoje. Obrigado pela obra invisível que o Senhor começou a construir. Obrigado pela obra invisível que o Senhor começou a tecer como um bom tapeceiro dentro de nós. E que no momento certo será manifestado. E todo olho verá, todo olho verá. Restaura as identidades, Senhor, dos teus filhos, filhos de um rei bondoso, filhos de um rei amoroso. Restaura, Senhor, as identidades manchadas, destruídas do império, Senhor, das trevas, Pai, que por tanto tempo tem dominado. Restaura as identidades de filhos e filhas de um rei amoroso, de um reinado sem fim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o amor do Pai, que a graça do Filho e a consolação do Espírito seja com todos vocês que estão aqui presentes, que estão nos assistindo pelo YouTube, que nos acompanharam pelo Insta. Seja com todos vocês. E que a gente não perca essa visão da promessa. Ele voltará, Ele voltará. E reinará para sempre. Nós junto dele, Ele voltará. Ele voltará. Ele é o Rei dos Reis. Ele é Senhor dos Senhores. Ele é Jesus. 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 Que Deus os abençoe. Que Deus os abençoe. Deus os abençoe. Vão na paz do Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Uou, uou, uou.